Olá! Conversaremos agora sobre a amostragem, parte importante na compreensão da inferência estatística, da generalização, quer dizer, quando nós partimos para a tentativa de, a partir de uma parte do todo, tentamos entender o comportamento do próprio todo. E aí, se vamos entender os aspectos relativos à amostragem, aí temos alguns desafios. Por quê? Porque a ideia, em linhas gerais, é mais ou menos o que a figura que está no livro acaba chamando a atenção. Quer dizer, nós podemos estudar o todo, o que de um modo geral costuma ser mais caro, consumindo maior tempo. E aí uma alternativa que seria então estudar uma parcela do todo, que podemos chamar de uma amostra, o que traria uma série de implicações para a nossa pesquisa. Seria mais barato e mais rápido. E aí quando vamos tentar entender isso, aí de um modo geral entendemos que precisamos analisar amostras quando temos populações infinitas. Então imagine que um órgão de controle ambiental de uma cidade desejasse estudar a qualidade da água da praia dessa cidade. Seria impossível levar o oceano inteiro para o laboratório para fazer isso. Então eu teria que contar, na verdade, com a amostra por uma limitação. Ou então, quando nós temos, na verdade, testes destrutivos, quer dizer, queremos analisar propriedades de uma determinada produção de concreto e, naturalmente, não teria como analisar toda a produção, porque inviabilizaria a venda e o ganho. E aí teríamos, então, que analisar partes dessa produção para poder levar para o laboratório. Ou então, quando necessitamos informações mais rápidas, quer dizer, aí se eu preciso ter uma determinada prévia de um comportamento, obviamente essa rapidez ela é mais facilmente alcançada pela análise de uma quantidade menor de elementos, uma amostra, do que pela análise do universo, do todo. Ou então, quando nós temos uma população muito grande, então se queremos entender o determinado comportamento de uma doença, obviamente analisar todos os doentes traria uma série de implicações de tempo e dinheiro que tornaria o estudo muito difícil, praticamente impossível. Aí, nesses contextos, o uso de amostras seria, de fato, muito bem-vindo. Por outro lado, podemos pensar em analisar o todo quando temos populações pequenas, quer dizer, se de repente eu tenho toda a população formada por 16 ou 17 elementos, quer dizer, não faria sentido fazer uma amostra de um universo tão pequeno. Aí, qual seria a recomendação? Analisar o comportamento do próprio universo. Ou então, quando nós já vamos analisar uma amostra relativamente grande para esse universo possivelmente pequeno. Então, se de repente eu quero analisar 14 elementos de um universo formado por 19, talvez valesse muito mais a pena tentar entender logo os 19, porque a partir daí eu não teria a preocupação com o chamado erro da generalização ou erro inferencial. Ou então, eventualmente, quando eu tenho que ser preciso, quer dizer, eu preciso de uma informação cujo erro seja atenuado, cujo erro inferencial ou de generalização seja existente. Daí não é à toa que o IBGE faz censos no Brasil periodicamente, quer dizer, obviamente em função do custo, no intervalo de tempo relativamente longo. Por quê? Porque a ideia seria justamente essa, tentar ter uma maior precisão nesses levantamentos que são feitos. Quando vamos entender a característica da amostragem, aí a ideia é exatamente extrair uma parte do todo. E aí essa parte do todo é que nós damos o nome de amostra. Então, se eu tenho o todo e a partir daí eu extraio uma parte desse todo, essa parte desse todo eu chamo de amostra. E o que nós vamos tentar fazer é, a partir de estimativas da amostra, quer dizer, medidas ou características dessa amostra, a gente vai tentar, então, entender o comportamento do parâmetro ou dessa medida no todo. E, a partir daí, uma série de desafios vão surgir para nós. Por quê? Bom, primeiro, essa amostra ela tem que guardar características em relação ao todo. E ainda que guarde características, ora, se os dados têm dispersão, chances de erros podem acontecer, de valores diferentes serem encontrados, e isso tem que ser devidamente calculado e incorporado. Bom, se vamos então tentar entender isso, aí nós precisamos entender que os processos de amostragem, eles podem ser divididos em dois grandes blocos. Quais? O bloco
que fala da amostragem probabilística, e o bloco que fala da amostragem não probabilística. E aí, em relação a esses modelos probabilísticos, aí eu posso ter eles de diferentes tipos. Eu posso falar em uma amostragem aleatória simples. O que é a amostragem aleatória simples? É quando eu escolho os elementos da amostra a partir de um processo aleatório, quer dizer, sem complicações, quer dizer, de forma muito tranquila, o que eu posso chamar, então, de aleatório simples. O que isso quer dizer? Então, imagine a situação onde eu tenha um universo formado por 27 pessoas, essas 27 aqui representadas, e que a partir daí eu tenho a necessidade, então, de extrair uma amostra aleatória simples formada por 5 pessoas. E aí, como é que eu faria essa extração? Pois é, se a ideia é extrair aleatoriamente, aí eu poderia me valer de algum processo de geração de números aleatórios, quer dizer, uma tabela com números aleatórios, quer dizer, o uso de alguma ferramenta computacional para gerar isso daí, e a partir daí fazer a escolha. Então, se eu vou usar uma tabela de números aleatórios como essa que está aqui apresentada, aí eu vou analisar a quantidade de elementos que eu tenho. Então, nesse caso, eu tenho 28 elementos, que começa no 0, na verdade vai até o 27, são 28 elementos. Então, como são 28 elementos, eu tenho 2 algarismos nesses números. E aí o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar, então, essa nossa tabela de números aleatórios, eu vou fazer uma leitura dela a cada 2 algarismos. E esses, então, algarismos que eu vou encontrando, eu vou verificar se é possível extrair elementos do meu universo. E aí eu posso, então, escolher aleatoriamente uma linha e, a partir daí, começar o processo. Se eu quero representar sob uma forma sistematizada os passos de uma aleatória simples, aí nós temos então uma dica. Quais? Primeiro, lixe os elementos, enumere esses elementos, o que fizemos aqui, e a partir daí leia a tabela a partir da quantidade de algarismos. O que não tiver no nosso universo eu desprezo e, por fim, eu vou ter a seleção. Então posso começar a fazer essa leitura da tabela pela escolha, por exemplo, da linha 2. E aí, nessa linha 2, eu poderia começar a ler os números de 2 a 2. Então, eu tenho 79, 70, 52, e aí qual é o detalhe? 79 não tem no meu universo, então eu desprezo. 70 não tem no meu universo, eu desprezo. 52 não tem no meu universo, que vai até o número 27. 44 não tem no meu universo, eu desprezo também. Mas o 16 tem. Então, quem é o 16 é o elemento aqui nominado como José. 97 não tem no meu universo, eu desprezo. 39 não tem, eu desprezo. 37 não tem, eu desprezo. E eu vou fazendo essa leitura de 2 em 2 algarismos. Aí eu encontrei o 18. Opa, o 18 tem, Samantha. Indo, eu encontrei o 05. O 05 tem, o 05 é Arnaldo. Aí indo, eu encontrei o 19 tem, o 19 é Ana. E mais adiante eu encontrei o 02. O 02 tem, ele é Juliana. Então, como eu preciso extrair 5 elementos e estou usando um procedimento aleatório simples, eu fiz então essa extração. Aí essa extração seria formada pelos elementos 16, 18, 5, 19 e 2. Bom, se eu vou adiante, um outro modelo probabilístico que eu também poderia usar seria uma amostragem, mas a partir daí não mais uma amostragem aleatória simples, uma amostragem sistemática. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que eu tenho aquele universo formado por 28 elementos, começando do 0 ao 27, e eu preciso extrair 5. Então, se eu preciso extrair 5 de 28, aí eu poderia, então, calcular essa relação entre o tamanho do meu universo, 28, e a amostra que eu preciso extrair, 5. Aí eu acharia um valor de K. O que é K? É o fator de escolha sistemática para a amostragem de 5,6. Se é 5,6, eu poderia aproximar. Então, nesse caso, eu poderia aproximar para 6. E a partir daí, o que é que eu faço? Eu escolho qualquer um dos elementos iniciais aí do meu universo
e a partir daí eu vou pular 6 elementos e escolher o seguinte. Então eu poderia começar do 0, 0 e a partir daí eu faço uma escolha a cada 6. Daí 0 mais 6, eu vou escolher o próximo, mais 6 eu vou escolher o próximo, mais 6 eu vou escolher o próximo, mais 6 eu vou escolher o próximo. Com isso eu fiz também a extração de uma amostra formada por 5 elementos. Quais são eles? O 0, o 6, o 12, o 18 e o 24. Então, que procedimento foi esse? Esse foi um procedimento de amostragem sistemática. Outro procedimento aí probabilístico que eu teria, aí seria se de repente eu quisesse fazer uma amostragem estratificada. Então, o que é uma amostragem estratificada? Eu poderia então pegar subgrupos com características homogêneas. Então eu poderia pegar, por exemplo, segregados em homens e mulheres, eventualmente em homens jovens, homens mais velhos, mulheres jovens, mulheres mais velhas. E aí no lugar de realizar uma amostragem de todo o conjunto, eu aplicaria as técnicas do sistemático ou do aleatório em cada um desses subgrupos homogêneos. Aí se eu fizer isso, eu estaria usando uma amostragem estratificada. Se porventura eu quisesse usar um outro procedimento também probabilístico, aí eu poderia pegar conglomerados, que são subgrupos heterogêneos, então eu poderia pegar parte desses universos sem a preocupação com a característica da homogeneidade de determinadas variáveis e a partir daí usar os procedimentos de amostragem dentro desses subgrupos. Então quando eu faço isso, eu estaria fazendo por conglomerados. Exemplo, poderia pegar bairros da cidade e a partir daí realizar não a amostragem da cidade, mas as amostragens de dentro dos bairros. Com isso, talvez eu tivesse aí um procedimento mais refinado da composição dessa amostra. Se nós abandonamos os modelos probabilísticos e vamos aí para os modelos não probabilísticos, aí eu teria algumas diferentes alternativas. Poderia compor uma amostragem acidental ou por conveniência. Então, sem muitos critérios objetivos, eu abordaria esses elementos. Então, se é um levantamento, se é uma pesquisa envolvendo indivíduos, eu poderia escolher um determinado local e abordar as pessoas que passassem por esse local. Eu estaria fazendo a amostragem acidental ou por conveniência, já que eu estaria pegando aqueles que estariam ali naquele momento, acidentalmente naquele momento, e para minha conveniência. Poderia também fazer uma amostragem por julgamento, onde eu, na qualidade de pesquisador, poderia contatar especialistas, e a partir daí poderia pedir então a esses especialistas que indicassem pessoas ou elementos para serem, na verdade, a minha amostra. E essa amostra seria analisada. Eventualmente, poderia então ser intencional ou proposital, quando eu, pesquisador, resolvo então decidir quais são os elementos que eu vou querer pesquisar. Então seria, na verdade, uma abordagem intencional. Ou, eventualmente, eu poderia tentar atenuar essa questão da subjetividade da escolha por meio das cotas. Então, mais ou menos, eu vejo quais as características daquele universo. Então, tem 60% de pessoas do gênero masculino, 20% de jovens. Então, ora, se eu definir uma amostra com 300 elementos, aí eu pego esses percentuais e pré-defino cotas. Então, quando eu vou entrevistar um indivíduo, eu vejo se a cota daquela categoria do indivíduo ela já foi ou não preenchida. Se não foi preenchida, então se ele é jovem de gênero masculino e se a cota não foi preenchida, eu então abordo e coleto dados dele. Se já foi preenchida, na verdade eu agradeço e não incorporo mais ele. Então, essa também seria uma técnica bastante usada em métodos, a princípio, não probabilísticos. Mas qual é o desafio de tudo isso? O desafio, então, de tudo isso, a amostragem por cotas teria essa perspectiva de representar as probabilidades. A característica de tudo isso é que, num processo de amostragem probabilístico, eu tenho a possibilidade de calcular um erro inferencial, uma margem de erro, um erro de generalização. No não probabilístico, eu não teria essa possibilidade, já que essa amostra não fielmente representaria com fidedignidade as características do todo. Ora, se eu posso, então, a partir de uma amostra probabilística, calcular um erro de generalização,
Isso traz para nós, em inferência estatística, em generalização estatística, uma série de possibilidades, como a construção de intervalos de confiança. Eu quero entender, por exemplo, a média do universo a partir da média da amostra. Eu posso, então, começar a estabelecer margens de erro com probabilidades associadas. Eu posso aplicar testes de hipótese. Eu posso ter uma série de desdobramentos bastante relevantes para quem quer, por exemplo, aplicar estatística no contexto da ciência, no contexto assim ligado à produção de conhecimento. Entender a amostragem, principalmente a amostragem probabilística, é fundamental para poder entender a inferência estatística. Bons estudos!